Quanto conteúdo, hein? Shabbat Shalom a todos. Vamos lá. Monte das Oliveiras, a entrada triunfal, né? Aqui Yeshua, ao entrar, ele cumpre a profecia, né? Entrando, montando aí uma cria de jumenta, um jumentinho. Ele vai entrar em Jerusalém, só que qual é o rei que entra montado em um jumento, né? Um rei que quer mostrar humildade. Então, a palavra humildade está na Paraxá constantemente, né? Todos os professores citaram indireta ou diretamente, né? Então, creio que essa seja a mensagem central, né? Então, Monte das Oliveiras é uma colina que ficava meio quilômetro a leste de Jerusalém, separada do local do templo pelo Vale de Kidron, né? Então, era chamada de Casa de Figos Verdes, né? Betfage. Beit Ania, Casa dos Pobres, Betânia, né? Era vilas em sua parte, né? No versículo 17. Parte sul ao longo da estrada que levava a Jericó. Monte das Oliveiras é onde o show subia ao céu, né? O Monte das Oliveiras subia ao céu para onde ele iria retornar a sua vinda, né? Então, o que acontece? No versículo 2 ao 7, a chave dessa passagem é a citação do Tanar. Então, tem muita coisa aqui. Por exemplo, no texto que o Victor falou, né? Na passagem 17 ao 19, ele vai falar, deixar bem claro, que existe ressurreição e não reencarnação. Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Bereshit 48, 19, ele fala Melor Hagoim, plenitude dos gentios. O quê? Na Paraxá está falando isso? Sim, em hebraico. Né? Melor Hagoim, plenitude dos gentios. Olha só. Então tá lá em hebraico, tesouros do hebraico, que ele revela, né? Depois nos comentários posso comentar mais alguma coisa. Então, ele subiu ao céu, né? O Monte das Oliveiras é onde ele subiu e vai retornar, né? Então, vamos lá. A chave da passagem do 2 ao 7 é o versículo 5, né? Que é citado a duas passagens do Taná. Yeshayahu 62:11, que é Isaías 62:11, e Zacarias, né? 9:9. A passagem inclui as linhas: Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis com ele, aponta uma pessoa, vem o seu galardão e a sua obra diante dele, singular. A palavra para a salvação aqui é Yesha, bem parecido, idêntica à palavra do nome do Messias, Yeshua, né? Siló é um dos nomes apontados pelos rabinos, né, como do Messias também. Então, é certo a palavra a opcional letra Vav. Porém, os escritos mais antigos, né, inclusive a Septuaginta trabalhou muito em cima da palavra Yeshua sem o Vav, né, e não com o Vav. Mais um representante divino, né? Então, veja, além disso, Isaías descreve essa Yesha como uma pessoa e não apenas qualquer pessoa, mas um representante com essência divina, não Deus, mas com a essência divina, uma vez que essa pessoa que é salvação precisa ter a essência de Deus. Então, precisa sair do eterno, né? E é o que Yeshua fala, eu vim do eterno, eu vim de Deus, né? Então, ele fala muito isso. Traduções em português, incluindo as judaicas, usam palavras maiúsculas nos pronomes seu e dele, né? Reconhecendo o eterno. Alguém pode até dizer que nesse versículo de Isaías, escrito 700 anos antes do nascimento de Yeshua, refere-se a ele em seu aspecto divino pelo nome. Olha só. Alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que o teu rei virá a ti, justo, tzadik e salvo, santo, né? Santo, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de jumenta, né?
Então, veja, é sobre um jovem jumentinho, filho de jumenta, pela combinação desses dois versículos, Matitiarro, Mateus, dá uma dica, ou seja, um remes, uma interpretação em outro nível de interpretação. É uma dica sobre o fato de que Deus, a salvação de Israel, o rei messiânico, representante de Deus, né, e Yeshua de Nazaré são um em concordância, e é o que Yohanan vai falar também. Né? Como Yeshua sente que o Eterno sente, o que ele sente e faz a vontade do Eterno é um representante com essência divina, ou seja, um Elohim, uma autoridade, um juiz. Né? Então, ele sente a essência do Eterno, ele sente a vontade do Eterno, ele tem essa inspiração vinda do Eterno. Ele dá também as dicas sobre as duas vindas do Mashiach. A diferença é que, montado no jumentinho, primeira vinda, né? Ele vem cavalgando humilde em um animal de carga, pronto para realizar a obra diante dele, humilde, refletindo a primeira vinda de Yeshua, né? Em sua segunda vinda, ele virá sobre um cavalo, Apocalipse, né? Vamos dizer assim, um alazão, né? Que é um cavalo mais bonito que falam, né? Que existe. Apocalipse 19, 11, como é digno de um rei, ele retornará, como Ben Davi, aleluia, e vitorioso, como rei governante, recompensando os fiéis. Aí ele chega no templo, e aqui podemos ver o papel do Messias. Agora eu me pergunto, se hoje ele estivesse nos templos de hoje, o que ele faria? O que ele purificaria? Daria um trabalhinho, né? Então, vejam, ele se tivesse, versículo 13, está conectado com Isaías 56, 7. Esses eu trarei ao meu santo monte, lhe darei alegria em minha casa de oração será chamada casa de oração, tá vendo? É porque muitos se acostumaram a estudar só pela Brit Hadashah. Aí, quando a gente pega a conexão da Brit Hadashah, que mesmo as Bíblias gentílicas apontam a passagem, e a gente criasse esse hábito, viria a enxergar essa plenitude. Da onde é que Yeshua tirou essa fala? Tudo que Yeshua, como Moravito e os demais Morim falaram, tem uma profundidade. Não é algo que ele falou, eu vou soltar aqui só para ficar bonito. Não, Yeshua não tem esse caráter. É algo profundo, profético. Então, seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é? Aí eles criaram esse muro que o Moravito falou, né? E que está lá na Paraxá. Né? Os galhos de Yosef passariam por cima do muro para alcançar os gentios, mas haveria oposição, teria um muro. Né? E aqui ele fala de novo, é para todos os povos, mas você não via isso, não pode colocar dentro do templo, não pode colocar isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, e colocar dificuldades para ele. Jeremias 7, 11, esse templo que leva o seu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara Adonai. Então, Adonai está vendo o que estão fazendo nessa separação aí. Então, qual é o papel dos judeus? Sempre permanece, a missão o Eterno não tirou, aproximar os gentios do Eterno. Aí o Eterno faz, vocês não querem? Pois eu vou colocar os últimos como primeiro a reconhecer. Ele, o Eterno mesmo, fez. Então você veja, lá tem base em Ezequiel que ele diz, eu vou apacentar as minhas ovelhas, eu vou trazer minhas ovelhas, porque vocês não estão sendo bons pastores. Pastores é líderes. Vocês não estão sendo, nesse momento de que eu estou falando lá, eles não estavam fazendo isso, mas Israel está despertando. Né? Através do quê, amados? Ciúme. Quando um gentio que não tem tribo, não tem nada, não tem, sabe, sangue judeu, ele pratica a Torá, é acima de um bineano, sim, em questão de dignidade. Eu quero, reconheço, eu quero praticar.
Não é questão de sangue judeu, não é questão de tribo. Eu quero. Né? Se você faz um exame, que hoje tem, né? Você faz um exame e comprova que você não tem nada de judeu. E você vai dizer assim, então eu vou praticar a Torá. Você perdeu aquela característica, né, de discípulo de Yeshua. Mas se você diz, não me interessa, eu vou continuar praticando porque é o certo, é a vontade, eu quero agradar o Eterno, você fica acima de um Bineano sim. Por quê? O Bineano sim já tem essa inclinação. Hoje é difícil você dizer quem é um Bineano sim, com todas as características. Tem que comprovar a árvore genealógica. Né? Então, Yeshua, no mesmo tempo, ele vai e começa a efetuar curas, né? E as crianças começam a gritar: liberta-nos, filho de Davi. Ou seja, é o rei Messias. Aí os líderes furiosos repreenderam Yeshua. Ele respondeu com a seguinte passagem, confirmando que ele é o Mashiach. Ainda não tinha vindo, ainda embora não tenha vindo como Ben Davi. Ele estava como Ben Yosef aqui na situação. Mas ele já disse, ó, mas virá. Salmo, Terrilim 118, 25. Salva-nos, Senhor. Rosana, né? Então, imploramos, faze-nos prosperar, liberta-nos, né? Senhor, nós suplicamos. E Salmo 8, 3, nas Bíblias cristãs, Salmo 8, 2. Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar os inimigos que buscam vingança. Aí ele pergunta, me diga uma coisa, de quem vai sair o perfeito louvor? Não é do lábio das crianças? Então pronto, deixa eles falarem. A figueira sem fruto. Aqui eu estou resumindo aqui porque tem muita coisa que você pode tirar dessa figueira sem fruto. Primeiro fruto é o figo, né? Foi o que fizeram folhas de figueira. Mas aqui Yeshua olha uma figueira para ser vista e cobrado os frutos, que muitas vezes, quando eu li essa passagem, sem o conhecimento judaico, sem nada, sem o conhecimento da planta, não entendia porque ele foi tão rigoroso. Mas porque tem folha, quer dizer que tem que já dar sinais do fruto. Então, se tem folha, a figueira ela fica seca, sem folha, né? Eu digo só os galhos, quando não está na época, cai as folhas todas. E não tem fruto. Então, Yeshua não veria a figueira. Mas como ele viu, ele chegou e disse, então tem fruto. Pelo menos os sinaizinhos dos primeiros frutos, pela o tipo de planta já daria. E ele chega lá e não tem fruto, só tinha folhas. Aí ele carrega aqui uma promessa de frutos. Então Yeshua ensina com isso que tanto aos judeus quanto aos não judeus, Yeshua espera que podemos dar fruto. Atitudes de justiça e amor são os frutos, certo? Provérbios 27, 18 diz: quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Ele cuida da figueira? Sim. Então, como ela não deu, parte dela ela não cumpriu, ela foi amaldiçoada e secou. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Então, você quer ser honrado? Trate bem ao senhor da vinha, né? Tanto o eterno como o Mashiach. A autoridade de Yeshua e a imersão de Yohanan. Quem te deu a esmirrar para fazer essas coisas? Quem te deu a imposição das mãos, a autoridade? Né? Então, essa parte de esmirrar era passagem de cargo. Na congregação do Morevito, faz dessa forma. Já é estilo judaico aí. Nesse ponto é estilo judaico. Não tem o que dizer. Certo? Então, impõe as mãos. Aí as pessoas dizem, mas não desceu o óleo. Mas você já tem o cargo. Né? Mas por que o óleo? Porque você pode fazer o quê? Em 2 etapas, não tem problema. Mas a questão é que na primeira já é um reconhecimento do que o Eterno já fez. Né? Então, o Yohanan testifica forte contra o batismo, né?
testifica forte. Então, Yeshua responde com outra pergunta, que é um sinal de sabedoria. As pessoas dizem, não, é falta de educação você responder com outra pergunta, mas Yeshua fazia isso direto, né? Então, é falta de educação? Não. Ah, mas é falta de inteligência. Teve uma pessoa que disse isso para mim, é falta de inteligência você responder com outra pergunta. O Vitor até conhece, eu não vou dizer o nome aqui, mas disseram isso para mim, eu comentei com o Vitor. Então, veja, a nossa amiga lá, ela estava errada. E Yeshua faz isso direto, né? Eu vou fazer outra pergunta, aí vocês me responderem e pronto. Aí, então, não é falta de inteligência, é sinal de sabedoria. A última passagem aqui, da minha parte, é do versículo 33 ao 46, quando Yeshua fala que o reino de Deus será tirado de vocês. No verso 43, ele não está falando que os judeus serão substituídos. Vocês podem prestar atenção nesses versículos que eu dou a vocês, é por causa das interpretações antissemitas. Eu passo muito isso para vocês, para que vocês saibam refutar, né? Teve uma irmãzinha aqui que falou que ela é novinha na Torá, né? No caminho, Nusas, né? Se não me engano, foi a Nusas. Ela disse, não, estou iniciando e tal. Pronto. É bom saber desses textos aqui que alguns cristãos pegam e interpretam errado. Não é culpa deles, eles aprenderam errado. Então, vejam, ele não está falando de judeus serem substituídos pelos cristãos, mas é um dos textos que fala da doutrina da substituição. Mesmo quando não aparece a palavra substituir, não aparece nesse texto a palavra substituir. Mas a ideia aqui é que os judeus que não fizerem a vontade do Eterno perderão a oportunidade no governo futuro do Messias. Os próprios judeus dizem isso. Olha, se você não faz a vontade do Eterno, você perde o mundo futuro. Então, ele está dizendo isso. Se vocês não obedecerem o Eterno, perderão o mundo futuro. E aí ele dá outra citação no Salmo 118, versículo 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou seja, principal.